Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de abril de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E tendo-o feito, pescaram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Lucas 5, 6. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. A avareza torna o homem insensível, endurece-lhe o coração, sufoca-lhe os sentimentos nobres, fazendo que repila sistematicamente quantos apelos lhe sejam feitos em nome da solidariedade humana. Rodolfo Caligares, na obra Páginas de Espiritismo Cristão. Meta do dia: não aplicar exclusivamente para satisfação pessoal os bens materiais que a providência divina colocou em tuas mãos. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento da compaixão. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesta manhã rogar a Ti que nos ajude a trilhar pelo Teu caminho, desenvolvendo em nós a compaixão, a misericórdia e a piedade para com todos aqueles que convivem conosco. Graças a Deus. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, vocês devem ter visto aí atrás de mim, né? Nós estamos trabalhando o tema, iniciamos a trabalhar o tema Campanha Educativa em Defesa da Vida, Vida sim, aborto não. Então, este mês e o mês que vem, nós dedicaremos a essa tarefa. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de nossa reunião pública em nossa casa espírita. A partir das 8 horas da noite, nós estaremos a postos para a tarefa. Você é o nosso convidado. Venha estudar conosco o Evangelho. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984 667110. Muito bem, meus amigos. Recadinho dados, lembrando aos amigos que é importante chegar antes do horário, porque 5 para as 8, o portão da nossa casa espírita é fechado, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra do Valdo Vieira, uma obra mediúnica, titulada Ceareiros de Volta. Nós estamos há 10 dias e hoje nós vamos estudar a mensagem trazida a nós pelo Espírito Antônio Cardoso. Caridade real. Toda criatura plasma ou alberga pensamentos novos a todo instante. Naquilo que te importa mais intimamente, recebes contínuas abordagens mentais dignas e indignas. E porque te decides a escolher, és, ao mesmo tempo, como espírito encarnado, o benfeitor ou o malfeitor de ti próprio. Se urge estudar a nós mesmos na esfera das nossas reações
Para sanarmos as próprias faltas, a caridade preceitua igualmente estudar a alma dos semelhantes nas tendências que os caracterizam para servi-los com mais segurança. Não raro somos obrigados, em nome da fraternidade, a fazer aquilo a que não nos achamos predispostos no momento, vencendo indisposições, dores e achaques, cansaços e desconfortos. É aí que testemunhamos mais vivamente a caridade pura. Quantas vezes, embora sem ânimo para conversar, torna-se preciso entabular determinado entendimento por requisição da caridade? Em quantas ocasiões, apesar da fadiga, é forçoso te entregues ainda a algum sacrifício, caminhando um pouco mais à face da caridade que assim reclama? Quantas horas, não obstante, sem qualquer disposição íntima, serás compelido a despender em servir o próximo nisso ou naquilo para atender à silenciosa rogativa da caridade? A caridade real é essa doação de algo pessoal e único que trazemos dentro de nós e que somente nós podemos oferecer. É o esforço de esquecimento do eu para louvar os outros. É a anulação do direito que nos compete para consagrar o direito de alguém. É o silêncio de nossa voz para que se faça ouvir uma voz mais frágil que a nossa. É a luta contra os incômodos pessoais para dilatar o bem-estar alheio. É a muda sufocação de toda a tristeza nossa para acentuar a alegria no coração de outrem. Se todos somos almas convalescentes, estejamos, no entanto, convictos de que não há mal inextirpável na intimidade do próprio ser. Estuda fraternalmente as aflições do próximo. Uma criança a chorar, conquanto nos enterneça as fibras mais íntimas, lembra em qualquer parte a vida acordando os que se dispõem a sofrer por um mundo melhor. Mas já meditaste no pranto de um homem? O drama de um homem soluçante que nos oferta o espetáculo da própria indigência? É um desafio supremo à nossa possibilidade de sentir a tragédia alheia a fim de remediá-la. Amplia a capacidade de amar desinteressadamente, estabelecendo comunhão espiritual com a humanidade e alargando os limites emocionais de teu sentimento no rumo da imensidade do amor que vivifica a criação. Ovelhas em meio de lobos, gazelas entre leões ou pombos diante de abutres, oponhamos a caridade ao ódio, a verdade ao erro e a luz à sombra, onde respirarmos, porque apenas dentro da luta incessante
é que promoveremos o triunfo imarcessível do bem. Por vezes, por vozes vivas anunciando a vitória do Cristo de Deus. Meus amigos, que mensagem linda desse nosso irmão que trouxe aqui por meio da mediunidade do Valdo Vieira, o Antônio Cardoso. E é isso mesmo, né? A gente vai, às vezes, se diluindo na tarefa. Nós vamos tornando-nos mais puros, tirando tudo aquele cascão, aquela enfermidade, as encrencas que nós temos. Quantas encrencas nós temos? Quantas neuroses nós temos dentro de nós que às vezes nos leva a sermos rudes, brutos e até dar respostas inadequadas para as pessoas. Porque também somos pessoas enfermas. E a gente percebe que quando a gente trabalha dentro de nós o amor, a caridade desinteressada. O que é uma caridade? No início eu não conseguia compreender como que eu vou fazer uma caridade desinteressada, né? Então eu sempre tinha dificuldade de compreender essa fala. Mas o que é a caridade desinteressada? É quando eu faço sem ver o lucro disso, sem querer ser elogiado e paparicado ou que estendam o tapete vermelho porque estou fazendo isso. A caridade desinteressada é o ato de simplesmente fazer. Muito bem, meus amigos, a mensagem é muito linda, nós podemos ouvi-la novamente, trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, buscar compreender o outro, né? Então, sempre é um esforço do esquecimento do outro. Quando nós nos dispomos a viver em comunidade, nós, eu lembro de um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, de uma obra de, eu não sei se é Jean Vanier, não me recordo direito agora, essa obra, mas faz muito tempo, lá para os idos de 92, faz tempo, 93, por ali. Ah, ele dizia que viver em comunidade é um aprender a morrer. É interessante que às vezes a gente se escandaliza com esse tipo de conversa, mas quando a gente se dispõe a viver em grupo, em uma comunidade, nós vamos burilando em nós aquilo que não é legal em nós. O outro também vai burilando em si aquilo que não é legal, para que aquilo que é bom, aquilo que converge para o bem, seja unificado. Então, viver em grupo, viver em comunidade é um ato constante de ajustamento. A gente vai morrendo para as coisas que são inadequadas, porque o outro também começa a apontar em nós as nossas falhas, os nossos equívocos. Então a gente começa a se ajustar, o outro também começa a se ajustar. Então, para que a comunidade cresça, nós renunciamos muitas coisas que para nós poderia ser interessante, mas que agora, com a prática, com a convivência, nós vamos aparando essas arestas, nós vamos nos burilando para que o grupo cresça, porque o objetivo não sou eu, o objetivo é o grupo. Se o grupo está bem, eu também caminho bem com o grupo. Então, meus amigos, aprendamos a conviver em grupo. Não é fácil, porque cada um de nós tem as suas questões. E aí é interessante a gente aprender a doar-se. E cada um deve fazer esse esforço.
E às vezes a gente quer falar, né? Tem muitas pessoas que, só para a gente encerrar aqui, tem muitas pessoas que quando a gente vai fazer um desabafo, que a gente quer comentar sobre algo, sobre a gente, sobre uma questão e tal, aí você começa a falar, a pessoa, de vez de ter a caridade para te ouvir, ela também quer falar. E ela não é capaz de escutar a gente. Aí você acaba parando para que ela também conte das suas coisas. Então, isso é falta de caridade. Naquele instante ali, como o próprio Espírito aqui, ele dá essa fala para a gente. É o silêncio de nossa voz para que se faça ouvir uma voz mais frágil que a nossa. E é claro que, às vezes, aquela pessoa com quem a gente quer externar nossa fala, às vezes ela está muito mais carente, ela está muito mais frágil do que nós para falarmos. E aí, às vezes, a gente para ouvi-la, e às vezes depois a gente nem fala mais do que a gente queria, né? Porque não houve essa empatia da parte da pessoa. Da nossa parte, houve porque a gente acabou ouvindo aquela pessoa e até sendo ali para ela algo acolhedor, né, fraterno. Só que a pessoa perdeu a oportunidade de trabalhar isso nela, de silenciar. Então a gente tem essa dificuldade de ouvir o outro. Vamos escutar quem veio conversar primeiro. É um treino, vamos falar, quem veio conversar primeiro? Ah, foi o José? Então vamos ouvir primeiro o José, as suas questões, depois eu falo das minhas. É um ato de caridade ouvir. E todos nós temos essa dificuldade de ouvir. E é interessante trabalharmos isso. É uma questão não só de caridade, mas é uma questão de educação, né? Porque é muito chato você conversar com uma pessoa que é mal educada, que ela não sabe ouvir, ela não para pensar, ela não reflete. Então é triste você conversar com pessoas assim. Mas é um trabalho, né, constante que a gente tem que fazer também. Então vamos orar? Graças a Deus. Queremos nesse instante rogar a Mãe Santíssima, a Santa das Santas, Maria. Nós queremos nesse instante agradecer pela vida. Queremos agradecer, Mãe Santíssima, pela oportunidade que nos concede de ajustamento, por enviar tarefeiros que vão auxiliar principalmente aqueles irmãos que estão tristes, que estão deprimidos em seus lares, que estão com pensamentos suicidas, aqueles que tentaram suicídio. Mãe Santíssima, queremos também colocar em tuas mãos os nossos irmãos que suicidaram por diversos equívocos diante de suas vidas, de suas existências. Que nesse instante os lanceiros do teu amor possam ampará-los. Mãe Santíssima, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.